para que o esforço de síntese possa ser bem sucedido, vou deixar-vos apenas com 3 ideias que esta reflexão sobre as implicações e desafios da cultura e da economia me suscitaram. E a primeira ideia é a seguinte: a economia é uma coisa esquisita. Nos últimos dias, não a propósito destas jornadas, mas enfim, de uma outra conferência que tive que preparar, esbarrei com uma conferência, uma TED Talk, enfim, muito em voga, esse modelo, de um dos fundadores do Media Lab do MIT, Nicholas Negroponte, que muitos conhecerão por ser autor de uma das obras mais interessantes sobre o mundo digital, que se chama Being Digital, em que ele, enfim, de uma forma algo profética, em 1995 adivinha muito do que hoje é a nossa realidade em termos de digital. O Negroponte tem atualmente um projeto em que prevê, enfim, cujo objetivo é ambicioso, que é dotar cada criança do mundo com um computador. Enfim, é ambicioso, ele tem feito várias dinâmicas nesse sentido e, a propósito disto, falava de como entre os 7 mil milhões de seres humanos que habitam este planeta, apenas falta ligar à internet 1.000 milhões de pessoas. Apenas, é obviamente uma força de expressão, é 1/7 da humanidade e é o 7º mais difícil de conseguir, uma vez que é muito mais difícil que os outros 1.000 milhões todos, 6 mil milhões que antecederam estes 1.000 milhões, uma vez que estes 1.000 milhões são os mais pobres da Terra, que vivem fora das cidades, tipicamente, e que nem acesso à eletricidade têm. Não pretendo agora avaliar se o acesso ao digital humaniza ou desumaniza, isso seria um tema interessante para a Pastoral da Cultura, mas apenas propor-vos a comparação que Negroponte propôs nessa conferência. Ligar estas pessoas ao resto do mundo, dar-lhes essa igualdade de oportunidades, custaria qualquer coisa como 2.000 milhões de dólares. É muito dinheiro, diremos, mas, ele disse-o, é exatamente o custo que em 2015 tinha uma semana de operações militares norte-americanas no Afeganistão. Uma semana de operações militares. Etimologicamente, como todos sabem, a economia é a administração da casa. Chamam-na também, já foram dadas algumas definições hoje, mas também é chamada de ciência das escolhas racionais. Mas a irracionalidade parece ter tomado conta da economia no nosso tempo e, não sendo perita em história económica, obviamente, parece-me que esta racionalidade não é uma novidade, de facto, dos nossos tempos. Já foi aqui citada a frase do Papa Francisco sobre a economia pelo Dr. António Lobo Xavier, que a contestou de alguma maneira, dizendo que a esquerda a tem utilizado como apanágio, mas na verdade ele não disse que a economia mata, ele disse esta economia mata, e é uma coisa radicalmente diferente. E ele na exortação apostólica da Algaria do Evangelho dá uma enorme importância a este tema, sobretudo no capítulo 2º, que parece claramente inspirado na renunciação da liturgia do batismo, não a uma economia da exclusão, não à nova idolatria do dinheiro, não a um dinheiro que governa em vez de servir, não à desigualdade social que gera violência. E esta era a primeira ideia. Enfim, não estou aqui, é evidente que o lucro é o motor da economia, isso não tem mal nenhum, mas não o lucro à custa de qualquer coisa. Falta muitas vezes, creio, na economia contemporânea um sentido de retribuição à sociedade. Se a sociedade permite que as empresas gerem lucro e enriqueçam e gerem riqueza, isso é fundamental, se não paramos todos, é essencial também que esse sentido da retribuição exista. Esta era a primeira ideia. Segunda ideia. Diz-se muitas vezes e pensa-se que cultura e economia andam de costas voltadas. Já vimos por vários motivos que essa é uma afirmação sem sentido. E há poucos dias vi notícia da instalação de Rui Chaves, famoso escultor, na igreja de São Cristóvão, em Lisboa. Chama-se Ascensão e, enfim, creio que uma segunda parte destas jornadas também dará destaque a essa obra. O escultor foi vencedor do Prémio Pessoa em 2015 e nessa entrevista dizia que gosta que a arte vá ao encontro das pessoas nos espaços onde não é preciso pagar bilhete, onde o encontro com a arte é inesperado. Por mais bela que esta perspectiva possa ser, sabemos, e devemos sabê-lo, que as coisas têm um preço. A arte e a cultura não são, obviamente, exceção. O preço e o valor, no entanto, e quando falamos de cultura, obviamente não coincidem. Os agentes culturais, os criadores, produtores e promotores da cultura vivem do preço. As estruturas e infraestrutura precisam de ser rentáveis, ou pelo menos sustentáveis, e é curioso que, enfim,
Não tivemos tempo para grande debate, mas há pouco, quando se falava da Casa da Cultura e como o Estado tentou meter a mão, dizendo quem lá ficava, quantas orquestras, preciso dizer que foi o Estado que pagou a Casa da Música às obras, não é? Que lançou o concurso internacional, são dinheiros públicos e, portanto, faz algum sentido que queira ter alguma interferência, porque senão acontece, como tantas vezes em Portugal, que o Estado paga e os privados depois gerem. Enfim, é bastante fácil atingir o break-even nesta circunstância em que o trabalho mais difícil está feito à partida. Como estava a dizer, as infraestruturas devem ser, no mínimo, sustentáveis, e há uma cultura, ou melhor, uma incultura, que considera a cultura como subsídio-dependente e desvaloriza a sua capacidade de criar valor e valores. Mas já falei mais tarde sobre esta ideia da subsídio-dependência. Ao contrário do que muitas vezes parece ser a ideia geral, os resultados económicos da cultura são muito interessantes. Já se falou há pouco sobre isso, portanto vou-vos poupar aos números que foram começou-se a contabilizar esta economia da cultura há relativamente pouco tempo, isso é interessante. O Dr. António Lobo Xavier já nos deu indicação deste quase 3% do PIB, 1,5% do valor acrescentado bruto na economia portuguesa, ele não disse o número, mas são 88 mil pessoas que têm emprego no setor cultural, o que representa 2% do emprego nacional. E esta média é estimada para trabalhadores a tempo inteiro. Portanto, sabemos que na cultura muitas vezes é tempo parcial, mas, portanto, envolve mais gente. Estes números dizem respeito a pessoas empregadas a tempo inteiro. E é uma área onde há muita dinâmica e sazonalidade também, portanto, é muito mais gente envolvida do que aquela que estes números mostram. É preciso perceber, quando falamos da economia da cultura, e foi esses números que nos trouxe aqui o Dr. António Lobo Xavier, estamos a falar de uma área muito específica, categorizada. Falamos dos espetáculos ao vivo, não é? Isto, como sabem, mexe muito dinheiro, implica muito dinheiro, e é o grosso, é a fatia de leão destes números. O mercado de edição, não só literatura, o mercado livreiro, mas também a imprensa, também está incluída no setor da cultura, e também os média, televisão, rádio, etc., os outros média. Na verdade, a ideia do consumo liga cultura e economia, indelevelmente. Há bocado, quando se falava daquela ideia do pacote de televisão da NOS, que foi dado aqui o exemplo, se pôr como uma opção alternativa a outros consumos culturais, e falou-se da questão dos museus, isto esconde uma realidade, é que os pacotes de televisão pressupõem que haja conteúdos na televisão. Portanto, ninguém compra um pacote de televisão para ter acesso a nada. E a questão dos conteúdos é uma questão cultural, portanto não se pode ver essa opção como desligada da questão dos museus, da ópera, da música, das performances. Tem que se consumir qualquer coisa na televisão, a televisão é só um meio, não é mais nada do que isso. Tem de haver criação, obviamente, e os pacotes estão no extremo da difusão. Além desta economia cultural, há um ramo da economia, que é o ramo da economia que estuda a criação, difusão e consumo de obras de arte, ligado ao termo demasiado carregado de ideologia e indústrias culturais. Há uma outra economia ligada à cultura que dá sinais claros de estar em franco crescimento. Enfim, não sei se a tradução está muito correta, em inglês o termo é Purple Economy, enfim, economia lilás, se quisermos, ou roxa, não sei, e é definida como a parte da economia que contribui para o desenvolvimento sustentável através da promoção do potencial cultural dos bens e serviços. Há aqui uma diferença de conceito. Enquanto a economia cultural opera um corte em categorias e analisa quanto é que isso vale, a ideia da economia lilás é uma ideia de que a cultura perpassa toda a sociedade e logo também a economia, e é isso que é estudado. Preconiza que se deve levar em conta os aspectos culturais na economia, designando uma economia que se adapta à diversidade humana num contexto de globalização e que relega à dimensão cultural a tarefa de valorizar bens e serviços. Há importantes conclusões sobre isto num documento que emanou da primeira reunião interinstitucional sobre o tema, em Paris, 2013, sobre a égide da Unesco. E o documento está muito em linha com a já referida exortação apostólica do Papa Francisco. E passo, então, tenho 5 minutos ainda para a terceira ideia, que é educação para a cultura precisa-se e também para a economia.
Para começar a acabar, gostaria de citar Henry Miller, o que parece perfeitamente desajustado neste contexto da pastoral universitária, por ser ele um afirmado e reconhecido descrente e anticristão. Mas disse, a arte, como a religião, não serve para nada, a não ser para mostrar o sentido da vida. Ora, habitando no mundo onde claramente compreendemos e sofremos as consequências da falta de sentido e de sentidos para a vida, há um caminho enorme a percorrer em várias áreas, começando pela educação para a cultura. Olhar para dois modelos de aprendizagem pode ser útil, o modelo do just in time e o modelo do just in case, para começarmos a refletir sobre este assunto. Temos na educação just in time a ideia do utilitarismo e pragmatismo contemporâneos. Aprender quando e se for precisa a lição para lidar com um caso concreto. As recompensas são imediatas porque se vê imediatamente o fruto daquilo que se aprendeu. Utiliza-se para isso o argumentário que opõe, valorizando a ciência aplicada em detrimento da ciência fundamental. Mas não vamos agora por esta discussão que também nos levaria longe. O just in case, por oposição ao just in time, é ostensivamente perdulário. É aquilo que aprendemos na escola. Aprendemos filosofia, história, geografia e literatura e provavelmente, em termos úteis, pragmáticos, vamos precisar de muito pouco dessa informação para, para utilizar diretamente. Como a cultura é descrita, aliás, nesta ótica perdulária, no texto motivador destas jornadas, a cultura é descrita como potencialmente dissipadora e desestabilizadora. Li recentemente um artigo que comparava estes dois tipos de aprendizagem com os investimentos financeiros. O just in time era como comprar obrigações ou ter dinheiro a prazo. Um investimento seguro em que o retorno é previsível. O just in case era mais como investir em ações. Há um risco associado e as perdas naturalmente acontecem, mas quando se acerta, acerta-se. Para mudar a analogia, que levada às suas últimas consequências pode ser perigosa, podemos antes imaginar duas crianças, uma a brincar num quarto, em ambiente controlado, com os brinquedos que já conhece, os seus livros e as suas paredes. A outra sai para a rua, onde tudo pode acontecer, bom e o mau. Pode levar os seus brinquedos, mas pode inventar outros. Pode conhecer pessoas novas. Temos aqui o risco todo junto. Isto é cultura, educação, se quiserem, just in case. Educar para a cultura é necessário, sobretudo no caso das gerações emergentes. Para os mais velhos também seja interessante educar para a valorização da relação entre economia e cultura. Não há sociedades cultas sem uma economia que funcione. É evidente que ninguém pensa em cultura com a barriga vazia. Não é? A sobrevivência está em primeiro lugar. A valorização da cultura passa por analisar o sentido prático dos custos, mas também as possibilidades de transcendência que a cultura nos traz. E é preciso, prometi falar sobre isto, acabar de vez com determinados preconceitos, entre os quais, se calhar, o mais grave é a ideia da subsidiodependência da cultura. Os subsídios públicos à cultura, públicos e privados, não podem ser vistos como perniciosos. São investimentos, como aqueles que se fazem na ciência fundamental. Não se vê à partida resultados, mas uma sociedade será seguramente muito mais pobre se não houver diversidade e se existir apenas, em termos culturais, aquilo que muitas vezes é dito que é aquilo que as pessoas gostam. Não é? As pessoas não podem gostar do que não conhecem. Portanto, se damos aquilo que elas gostam, estamos necessariamente a empobrecer. Aquilo que elas gostam é naturalmente aquilo que é mais mainstream, que dá mais dinheiro, que não tem mal nenhum. Adoro cinema comercial, daquele dos... Agora já não dá domingos à tarde, mas antes dava. Agora é mais festas populares, que também têm o seu espaço. E também gosto de ver, mas de facto se comemos apenas de uma dieta, em termos de nutrientes, isso é muito empobrecedor e pode ter consequências graves para a saúde. E, enfim, os subsídios não podem ser só públicos, as próprias empresas veem com muito bons olhos e com muito proveito apoiar a cultura. Vou dar-vos um exemplo muito interessante. A Google, um dos gigantes mundiais da economia, tem uma iniciativa, tem um fundo próprio que no ano passado distribuiu 150 milhões de euros e este ano abriu nova operação há 2 dias, no dia 2 de junho, que se chama Google Digital News Initiative.
e que se propõe a apoiar protótipos, projetos de média e de grande escala que tenham a ver com notícias, assim, em sentido lato, conteúdos, se quiserem, porque as notícias há muito poucas na realidade, não é? Nós, como jornalistas, sabemos que os jornais têm quase tudo, exceto notícias. E portanto, eles também apoiam quase tudo e também notícias. E é muito interessante porque é que a Google está a disponibilizar 150 milhões do seu orçamento, para eles não é assim grande coisa, mas enfim, para nós será, para apoiar esta iniciativa. É que, na verdade, existem, isto não há almoços grátis, mas há aqui uma ideia de responsabilidade social, há aqui uma ideia de beneficiar também das ideias que possam vir, e há muito esta ideia do coletivo gerador de riqueza, não é? No mundo contemporâneo, sobretudo neste âmbito do digital, do open source, não é? Das ideias abertas a toda a gente, à comunidade, mas sobretudo eles estão aqui a tentar fazer as pazes com os produtores de conteúdos, porque a Google, com os seus motores de pesquisa, os seus agregadores de informação, estão a querer retribuir um bocadinho aquilo que também estão a usar, e isso é uma forma muito interessante. No minuto que me resta, termino com uma pequeníssima história que ouvi no outro dia ao Dr. Álvaro Labrinho Lúcio, a propósito de outro tema, mas que encaixa aqui hoje muito bem. A história é uma variação do conto sobre o relógio de Estrasburgo, que Teófilo Braga também nos deixou nos Contos Fantásticos. A história do relógio de Estrasburgo conta-se de forma muito, muito rápida. Foi pedido a um relojoeiro, que era um relojoeiro ótimo, de exceção, muito reconhecido, que construísse o relógio para a cidade de Estrasburgo. E ele constrói o melhor relógio de sempre, um relógio extraordinário, louvado por toda a gente, admirado pelos outros relojoeiros do mundo, com inveja até. E a cidade, o presidente da Câmara de Estrasburgo, o governador de Estrasburgo, resolve dizer ao relojoeiro que vai ter que o cegar para que ele não consiga fazer mais nenhum relógio como aquele, porque, enfim, como sabem, em economia os bens escassos são os mais valiosos. Então, enfim, se é o preço da fama do meu relógio, assim seja. E enfim, são-lhe vazadas as órbitas dos olhos. Só que ele, antes de lhe ser cegado, foi ao relógio e tirou-lhe uma pequeníssima peça, invisível praticamente, mas que impedia o relógio de funcionar. E assim foi, ficou um relógio magnífico, mas que não funcionava porque lhe faltava uma pequenina peça. E, enfim, mutatis mutandis, creio que a cultura pode bem ser essa peça que impede o resto de funcionar, e contra isso nada pode toda a capacidade de cegar do mundo. Muito obrigada pela vossa atenção.